O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de existência e também de mais de 700 edições, sabe que no mês de outubro nós dedicamos todas as edições a entrevistarmos professores que indiscutivelmente estão na origem das nossas formações acadêmicas, educacionais, profissionais e pessoais. Todo o início acontece a partir daqueles primeiros anos em que frequentamos os bancos das escolas. E o programa Cidade Real presta de maneira muito simbólica uma singela homenagem a todos os professores que têm a minha enorme admiração e profundo respeito. Certamente teremos a oportunidade de ouvi-los acerca, sobretudo, deste atual momento extremamente delicado e ainda imprevisível. De tal forma que a própria rotina educacional, quando há um bom tempo tínhamos aulas presenciais, foi substituída pelas aulas virtuais. E não só o corpo docente, mas também todos os alunos tiveram que se adaptar, que na realidade é o que esta pandemia está nos obrigando, a novas adaptações, rotinas, alterações na nossa vida. E devemos assim entender, compreender e nos adaptarmos. Certamente, no que se refere à educação, quer seja pública ou privada, ainda temos muito que aprender, conhecer e praticar. Por vezes, as administrações públicas, inclusive, se confundem e se contradizem no regramento aplicado à rede, quer seja municipal, estadual ou federal de educação. E desta forma, temos que refletir e avaliar todo este cenário extremamente imprevisível e eu também diria sem prazo de validade para o seu término. Mas, sobretudo, queremos, conforme disse, reiterar nossa singela e simbólica homenagem a todos os professores e professoras que têm, evidentemente, a nossa eterna admiração por estarem nas nossas origens, sobretudo, dos valores humanos. Com a proteção de Deus e Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita de número 709 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e com os trabalhos técnicos de Rafael Teixeira, o reservado, Pablo Machado, o estagiário. Foi promovido, inclusive. Até 2 edições anteriores, ele estava na condição de aprendiz, mas a sua desenvoltura assim lhe permitiu essa nova graduação. Sob a coordenação, e ele vibra, de Marconi JR, nosso eclético operador técnico, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 4 de outubro de 2021.
sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de prevenção neste mês de outubro, quando também estaremos, de certa maneira, promovendo um alerta muitíssimo simplificado acerca deste mês, especialmente para as mulheres que devem, sobretudo, buscar atendimento, buscar autoexame, buscar, sobretudo, orientações para promover o diagnóstico precoce e, evidentemente, o consequente tratamento, sendo necessário, do câncer de mama, que é um dos tipos de câncer que mais afeta as mulheres no nosso país. Então, você, minha querida e atenta telespectadora, já observou o figurino diferenciado deste empolgado apresentador, que utiliza um chapéu cor-de-rosa e este belíssimo laço na mesma tonalidade, com pigmentos brilhantes, sensacional essa descrição, que me foi oferecido pela nossa assessora de produção, Lídia Dias. E também me indica o nosso assessor da produção, Pablo Machado, para que você observe no canto inferior direito da sua tela, atualmente chamada de monitor, a adesão da campanha pela TV Zoom. Sensacional, muito criativo, delicado, sensível e, sobretudo, promovendo para você, mulher, este alerta. Se cuide, se trate, se ame, se toque. Desta forma, após essas recomendações iniciais, queremos anunciar, para minha grande satisfação pessoal, o ilustre professor e escritor, doutor, teólogo, poliglota, músico, entre outras virtudes que constam no seu extenso currículo, no programa Cidade Real. A direção da TV Zoom, amigo, e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zuri. Obrigado pelo convite. Sempre que posso, estou aqui para conversar com você, com os telespectadores. É isso, estou à sua disposição. Ótimo. E queremos já, de imediato, tratar de todo este imbróglio envolvendo este momento com a educação convencional. Estamos num novo momento que os especialistas chamam de novo normal. E o cenário ainda é confuso, professor? Eu reputo o cenário educacional brasileiro, mas local. O cenário friburguense, essa é a palavra, é uma boa palavra. É um cenário confuso. É comedido, né? É um cenário confuso. Na verdade, Zuri, assim, procurando ser bastante objetivo, a pandemia, para todo mundo, em todas as áreas, ela trouxe muito mais dúvidas, muito mais incertezas do que propriamente convicções de como agir. Então, houve uma série de iniciativas com relação à educação. A primeira delas, e talvez aquela mais imediata e que impactou de maneira mais direta no controle inicial da pandemia, foi a suspensão das atividades presenciais nas escolas. Isso aconteceu no dia 13 de março de 2020. E aí envolvendo todos? Todo mundo. Isso foi uma deliberação nacional,
Claro que não houve a decretação por parte do governo federal, mas todos os estados da federação, naquele primeiro momento, aderiram. Foi na educação infantil, foi no fundamental, no médio, no ensino superior. E muitas instituições estão até hoje, 1 ano e 6 meses depois, 7 meses depois, se mantendo nessa mesma situação. Sim. Obviamente que isso tem um impacto negativo na aprendizagem pedagógico, acadêmico, educacional, eu diria inclusive que pessoal, existencial, afinal de contas, as crianças, né, falando de crianças e adolescentes, especialmente na educação básica, a escola não é somente o lugar de aprender, a escola é o lugar de desenvolvimento da pessoa como um todo, da pessoa integralmente. Perfeito. E por isso a questão da convivência na escola, a rotina escolar, o ir e vir para a escola, o encontro com os colegas, professores, né, toda a dinâmica da vida escolar, ela ficar suspensa durante 1 mês, 2 meses é uma coisa, mas ela ficar suspensa durante praticamente 2 anos letivos, isso certamente importará em muitos prejuízos. Com isso, eu não estou dizendo que não deveria ter acontecido a suspensão. Afinal de contas, a pandemia no Brasil, infelizmente, ela levou a óbito, estamos chegando a 600 mil pessoas. Aqui em Nova Friburgo foram 800 pessoas, estamos caminhando para mais, ao que tudo indica, infelizmente ainda teremos muitas mortes ainda. Então é claro que isso era necessário, mas uma tese que eu sempre defendi ao longo de todo esse tempo é que faltou, na minha opinião, liderança de um lado, liderança política, liderança das instituições, e faltou de outro lado um pacto da sociedade com relação à educação. Se era necessário reduzir a circulação de pessoas, era necessária essa redução, sim, a conta ela ficou muito desequilibrada. Alguns setores praticamente não pararam e outros setores pararam completamente. Então, esse desequilíbrio, digamos assim, eu acredito que tenha impactado muito. E agora, respondendo assim objetivamente, a questão do retorno. Os números, a gente não tem números exatos da rede privada, por exemplo, mas a rede municipal, por conta da minha atuação no Conselho Municipal de Educação, a gente tem acesso a algumas informações, esse número não chega a 20% dos estudantes. Então, veja, das 122 unidades da rede municipal, nós temos cerca de metade apenas com as portas abertas e alunos frequentando, e nessas unidades o número não chega a 20%. É uma adesão muito baixa, o que revela o seguinte: na rede privada esse número é maior, o percentual de adesão é maior. E também de unidades em funcionamento? Não, as unidades privadas estão todas funcionando. Correto. À exceção de 1 ou 2 unidades, por alguma questão particular, todas estão funcionando. Isso mostra, de um lado, esse abismo colossal que há no Brasil, um abismo de classe social, um abismo de poder aquisitivo das famílias, uma diferença, infelizmente, entre aqueles com menos condições e aqueles com privilégios. Então, isso é uma chaga da sociedade brasileira e isso se revelou muito claramente na pandemia, inclusive na questão educacional, no setor educacional. Então, o cenário mostra, por outro lado, que a rede pública terá que fazer um esforço, não que não esteja fazendo, é preciso reconhecer que há esse esforço, mas esse esforço terá que ser muito aumentado de busca ativa, ir ao encontro dessa garotada e trazer para a escola. Por que não está indo para a escola? Quais são Ou seja, a pandemia vai promover, eu presumo, infelizmente, uma evasão escolar muito grande. E na sua análise, no seu entendimento, como presidente do Conselho Municipal de Educação, que trataremos também no decorrer desta conversa, qual é o seu diagnóstico preliminar? No sentido de tentar entender essa evasão de aproximadamente 80% dos alunos,
que é algo extremamente preocupante. Ou seja, as unidades que estão funcionando ainda assim registram uma queda acentuadíssima dos alunos que frequentam aquela unidade. Existe temor, existe uma certa desconfiança, existe interferência dos pais ou responsáveis, existe uma descrença, ou conforme você sempre coloca naquelas suas avaliações, que todas as alternativas anteriores estão corretas. Pois é, eu penso que sim. São vários fatores, né, que têm feito com que muitos estudantes não estejam indo para as escolas. O primeiro e mais importante deles, e legítimo, é o medo da pandemia. Afinal de contas, nós tivemos vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos muito proximamente, muito recentemente. Então, naturalmente, que as famílias estão preocupadas e essa preocupação ela é perfeitamente legítima. E toda vez que eu me refiro ao fato de que há prejuízos profundos no não retorno dos estudantes, a gente não pode dissopesar, né, de equilibrar do outro lado, que a preocupação dessas famílias é uma preocupação legítima. Legítima, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas, ditas essas coisas, do outro lado, a gente tem um pouco, talvez, de preguiça de quem não quer estudar, aquele adolescente um pouco mais velho que já tem alguma ingerência maior na tomada de decisão dentro da sua casa. Como existe legislação vigindo no país nesse momento que autoriza o estudante ficar em casa, então ele acaba se descansando se acomodando, né? É a palavra mais correta. E, naturalmente, Zuri, também eu diria que... E aí a gente precisa se perguntar sobre a atratividade da escola. Sobre a atratividade da escola. Como você disse, é muito preocupante que um número tão alto de estudantes não estejam indo para a escola. Obviamente que não será 80% de evasão, no final das contas. Mas são 80% de estudantes, pelo menos, que estão em casa, estão ausentes. E muitos, a imensa maioria desse número, estudantes que, infelizmente, não têm internet, não têm acesso a condições mínimas, uma logística domiciliar mínima para uma aula remota, que já é uma aula na educação básica com os seus limites, com as suas limitações. Muito mais ainda se a gente pensar sem o acesso à internet e coisas dessa natureza. Então, eu repito, é muito preocupante. Eu acho que nós teremos desdobramentos muito ruins nos próximos anos, na próxima década. Eu acho que esses números vão aparecer e outros indicadores brasileiros negativamente. Agora, professor, o governo federal anuncia para o mês de novembro a licitação da tecnologia 5G no país, que, segundo o próprio governo federal, vai democratizar e socializar a internet. E estima-se que o leilão dessa tecnologia entre as operadoras obterá o valor recorde de 41 bilhões de reais. E o possante ministro das Comunicações também anuncia que serão investidos pelas mesmas operadoras após adquirirem os lotes de frequência, e é algo assim mais técnico, mais complicado, podemos tratar no outro momento, investimentos de 7 trilhões de reais no setor, com a pretensão de que o acesso seja garantido, sobretudo, à administração pública, de uma forma geral, para que não haja estas interrupções. Mas é algo que ainda demandará muito tempo para acontecer, ou um tempo razoável. E, enquanto isso, a perda de aprendizado continua. Sim. A internet, não há dúvida, ela é uma ferramenta importantíssima. Eu diria que nesse momento histórico que a gente vive, né, a partir daqui, ela será indispensável. A exemplo da energia elétrica, a exemplo do tratamento de água e esgoto. Sem a dúvida. internet é um insumo indispensável a qualquer ser humano no planeta, não é? Sem querer ser reducionista.
Mas, Uri, a gente não pode alimentar expectativas ingênuas com relação à história brasileira. Expectativas ingênuas também é muito bom. Porque... Não, eu acredito que Excelente. eu acredito que você concorde comigo, né? Nós temos na história do Brasil, né? Vamos ficar aqui no século XX, né? Na história da República, promessas e mais promessas sobre educação. O Brasil não tem um projeto de educação que reúna, que inclua toda a sua população. O Brasil, há muitos historiadores... Seria excludente. É um projeto excludente. Infelizmente, há escolas para um determinado grupo e há escolas para um outro grupo. E esse abismo, como eu disse numa outra resposta aqui para você, ele é profundo, ele é injusto. E a gente vai ter internet 5G, sim, a melhor internet do mundo. Sem dúvida. Mas ela existirá para alguns, ela não existirá para todos. Né? Até porque, convenhamos, por que não pode existir a 4G para todos hoje? O que já seria um avanço. Por que não existiu a 3G para todos? Exatamente. Por que não existiu aquela internet de escada lá do modem, que fazia aquele barulhinho no início? Verdade. Aquelas coisas todas que discavam pela linha de telefone, enfim. Linha de escada. Ok, por rádio, por satélite, tem tantas outras modalidades. Sem dúvida. E observe, o Brasil fez investimentos altíssimos em educação para a tal da iluminação digital. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso se escorre por alguns outros tipos de ralos. Então, é possível, às vezes, você chegar numa escola na zona rural, uma escola que não tem, às vezes, uma estrutura mínima, né? Eu estou falando de parede, cozinha, banheiro, e ela tem lá uma antena parabólica com acesso ao satélite para ter uma internet de qualidade. Exatamente. Então, perceba que o que eu estou querendo tocar é o seguinte, a internet ela é uma ferramenta e ela é a ponta do iceberg. Mas essa ilha ela é muito maior, porque isso demanda uma estrutura familiar, domiciliar, mínima, um ambiente razoável para o estudo. Então, há questões que escapam à escola. Guardadas todas as diferenças que existem, uma vez eu ouvi uma entrevista de um policial que estava naquelas incursões nas comunidades do Rio de Janeiro, aquela violência toda, e ele respondeu assim, não adianta a gente fazer isso tudo que a gente está fazendo aqui, porque a gente vem aqui para resolver o problema no final dele. Se nada antes acontecer, nada disso aqui vai significar nada. Guardadas as devidas diferenças, e são muitas as diferenças entre educação e polícia, sem desrespeito a nenhuma das duas. Mas são serviços essenciais. Sim, sempre. Sempre. Correto? Correto. Então, me parece que o conjunto de interseção, como também eu aprendi nas salas de aula... Exatamente, conjunto e interseção. São a natureza de serviço. Coincidências, né? Isso, exatamente. Também incluindo saúde. Claro. E até, amigo, mais recentemente, mobilidade. Claro. Correto? E aí, quando a gente só resta para a sociedade o serviço emergencial da segurança pública, é porque tudo o anterior faliu ou não foi ofertado devidamente para essa população. E você, caro telespectador e telespectadora, está acompanhando este show de imagens de vários pontos do nosso belíssimo e confortável cenário que está sendo cuidadosamente lhe oferecido com o talento e criatividade de Pablo Machado, o estagiário, sob a operação técnica do eclético Marconi JR. Realmente torna um programa muitíssimo atraente, de tal forma que se você descuidadamente apertar a tecla mute do seu controle remoto, eu tenho certeza que seu interesse continuará sendo o mesmo. Professor, já começando a caminhar para o encerramento desse bloco, estamos falando, evidentemente, do ensino fundamental, das séries iniciais, que na minha época era conhecido como primário, ginásio e científico, de saudosa memória. Educação básica hoje. Educação básica. Mas este cenário também é igualmente grave no ensino superior? Pois é.
O ensino superior, ele lida com um público de estudantes mais amadurecidos por conta da sua idade, já são as pessoas que estão saindo da adolescência, adultos, pessoas que manejam as ferramentas tecnológicas com um pouco mais de desenvoltura. Sem dúvida. E não é a desenvoltura simplesmente do saber operar o computador, o celular, tecnologia. não é a tecnologia em si, mas a capacidade de autodisciplina, de concentração, de assistir uma aula remota e, se necessário, parar aquela aula, depois voltar, assistir aquele ponto de novo. Eu acho que da última vez que eu estive aqui no seu programa, eu disse isso para você, eu estou tendo essa experiência como estudante. Você disse. Como estudante. Tenho a experiência como professor, tenho a experiência como pai de estudante, como gestor de unidade, mas estou tendo uma leitura como estudante. E é muito bom, é muito bom. Mas eu não posso tirar a mim como regra, né, para esse universo todo de estudantes do ensino superior. Por quê? Porque aquele mesmo abismo que nós falamos na educação básica, ele, em certo sentido, ele também se reflete na educação superior, no ensino superior. Então, nós temos universidades que rapidamente se organizaram e se mobilizaram, mas tivemos universidades que não conseguiram fazer isso com a mesma presteza. E aí não é uma questão de ser pública ou ser privada, porque no ensino superior, infelizmente, essa lógica ela muda. Se inverte. Se não se inverte, ela muda muito profundamente. E aí, Zuri, a gente não pode perder de perspectiva o seguinte: o orçamento do ensino superior no Brasil, no ano de 2021, está parecido com o do ano de 2013. 13? Sim. Significa o quê? Houve um contingenciamento, que é a palavra bonita para corte de verbas, os repasses para as universidades, sem falar numa... Convenhamos, o governo federal brasileiro, nesses últimos 2 anos, né, o histórico dos seus ministros de educação com relação ao ensino superior tem sido muito traumático, para usar uma palavra bastante tranquila. Eu diria científica. Tem sido muito traumático, um descrédito completo com as instituições. Houve ministro que chamou universidade de balbúrdia, espaços, enfim, para uso de drogas ilícitas e coisas dessa natureza. Quando a gente está vendo aí, a própria pandemia está nos mostrando, não fosse, de um lado, o SUS, é verdade, perfeito, né, e não fosse os institutos de pesquisa, né, no nosso caso, na área de biologia, na área de infectologia, imunização, etc., que o Brasil tem uma história linda, né? A gente está habituado a falar tanta coisa ruim sobre o nosso país, mas sobre vacina, nosso país tem uma estrutura, uma tradição, uma cultura belíssima, né, sobre vacina. Reconhecida mundialmente. Exatamente. E que, infelizmente, está sendo posta em xeque. Então, só para fazer um adesivo com a questão da universidade, então a gente percebe que, sim, há um problema muito grande. Mas, por outro lado, só para não me delongar muito, por outro lado, eu acho que houve um legado, de novo, não quero diminuir em nada os problemas da pandemia, mas, sobretudo para o ensino superior e para a educação básica também, em alguma medida, houve um legado, que nós temos à nossa disposição ferramentas que pareciam um bicho de 7 cabeças e que agora a gente está muito mais habituado a utilizá-las, uma performance muito melhor e com um aproveitamento também muito melhor, né? Imagina, eu estou lá estudando e tenho aquela aula ali de 8 às 10 horas, e se eu fiquei com alguma dúvida, depois eu tenho aquilo gravado, eu volto, assisto novamente, eu tenho condições de mandar por escrito a minha pergunta. Eu devo, por inclusive reconhecimento, concordar com o que você está dizendo, porque meu filhote, José Vitor, que tem 14 anos de idade, está concluindo a 8ª série no 9º ano, no Sítio Escola Papete, que tem uma estrutura espetacular, um corpo docente muitíssimo dedicado e comprometido, e aqui rendo minhas homenagens também a essa unidade escolar, como também a do Educandário Miosotis, que é campeão. Estão na prateleira de cima da educação privada em Nova Friburgo. E meu filho, professor,
ele está mostrando este ano um desempenho muitíssimo melhor, se bem que sempre já o acontecesse, porque trata-se de um garoto muito estudioso, muito responsável, muito cuidadoso, do que nos anos anteriores, onde as aulas eram presenciais. Segundo o depoimento dele, que eu acompanho esses estudos, ele se sente num ambiente que lhe permite melhor concentração, sem desvio de atenção dos demais colegas, com um ambiente mais adequado no seu quarto de estudos e consegue, por isso, atender todas as demandas escolares, realizando todos os trabalhos, inclusive as avaliações. Ou seja, ele me disse, pai, eu gosto e eu prefiro esse estudo remoto. Duas coisas rápidas, Zuri, sobre Sim. isso. Há pessoas e pessoas. As pessoas são diferentes entre si. Ainda bem. Né? Essa é a riqueza da humanidade. E essa pluralidade de personalidades, de características pessoais, elas aparecem dentro da sala de aula física na escola. Há alunos, por exemplo, que têm uma facilidade de se distrair com qualquer coisa. E talvez o ambiente remoto ali seja um ambiente adequado, mais adequado. Ao passo que outros que não têm muita capacidade de concentração ou algum outro tipo de incapacidade de ficar diante da tela durante muito tempo, que de fato cansativo. É desconfortável, Sem dúvida. é cansativo. Então, existem, digamos, benefícios e malefícios para os dois lados da mesma maneira. O que hoje me inquieta, Zuri, o que me inquieta é desse universo imenso de estudantes na educação básica. A garotadinha que está aprendendo a ler e escrever, 6, 7, 8 aninhos de idade, que no início da pandemia estavam matriculados no primeiro aninho, na classe de alfabetização, no segundo aninho do ensino fundamental. Esses alunos que não fizeram o acompanhamento ao longo desses 2 anos letivos, praticamente, no ano de 2022, como isso estará? Ou seja, as estratégias que as escolas, que a rede municipal, que as unidades privadas que estiverem enfrentando essa situação precisarão adotar para poder fazer com que esses alunos caminhem. É reprovar todo mundo e repetir tudo novamente? Essa é a saída? É avançar todo mundo também de maneira arbitrária? Ou seja, nós estamos diante de uma situação histórica que nós nunca vivemos. A pedagogia tradicional não tem as ferramentas disponíveis na prateleira para resolver essa situação. A questão da avaliação da aprendizagem no ambiente remoto precisa ser diferente. Porque se for aquela prova tradicional que o aluno faz dentro da sala de aula, que ele não pode colar, no ambiente remoto ela se torna um exercício de brincadeira, porque ele vai pesquisar, etc. Ah, mas não pode acontecer a avaliação? Tem que acontecer a avaliação, mas o instrumento tem que ser construído de uma forma alternativa, que incentive a pesquisa do aluno, que incentive a construção do saber. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, a avaliação deixa de ser um momento simplesmente para checar e muito mais um momento também de aprendizado autoral desse aluno, certo? Porque ele não está diante da aula, porque a aula ele está numa situação meio de passividade. Exatamente. Ali não, ele entra na atividade, ou seja, ele próprio vai pesquisar, vai construir, ainda que ele copie daqui, ainda que ele converse com os colegas, que eles troquem informações nos grupos do WhatsApp, etc, etc. Exato. Em que pese tudo isso, a avaliação pode ser uma oportunidade de construção. Mas tudo isso tem que ser remodelado. E a gente foi atropelado pela pandemia. Ninguém planejou entrar numa pandemia. Exatamente. A gente saiu sexta-feira da escola com tudo aparentemente normal. Segunda-feira não teve aula. A gente teve que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Em movimento. Exatamente. Eu diria que mais do que isso. A gente teve que inventar a roda. Muito bem. Certamente, você que nos acompanha concorda que as entrevistas do professor e doutor em educação Ricardo Lengruber se transformam em verdadeiras aulas à distância. Vale assistir atentamente, porque detém profundo conhecimento da matéria que trata. Como também já me disse, já me alertou
sobre a situação extremamente preocupante do Hemocentro Regional de Nova Friburgo. Professor Ricardo, com sabedoria, me diz, nós temos que perseverar com essa campanha do programa Cidade Real, que já tem aí cerca de 90 dias, uma vez que sangue é um item que, por enquanto, não se fabrica em laboratório e, portanto, não consegue ser licitado, o que eu concordo plenamente. Trata-se de um entendimento científico dessa questão e, portanto, a reposição dos estoques do banco de sangue, do Hemocentro, que de direito é municipal, mas de fato é regional, porque atende 13 outros municípios, precisa ser reabastecido. E isso só acontece pela sua solidariedade. Mais do que um ato de amor, é um gesto de sobrevivência. E nesta vertente, o programa Cidade Real continua insistindo com esta belíssima e criativa campanha produzida pela Target Comunicações. E na sequência apresentamos as seguintes informações. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30 da manhã. É algo que precisa ser reforçado permanentemente. Conforme disse e reitero, mais do que um gesto de amor, de um ato de solidariedade, é uma prática de uma atitude de sobrevivência. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos assistindo essa aula conferida pelo professor Ricardo Cristóvão Lengruber. Vale acompanhar atentamente. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de alerta, que está sendo, neste momento, nesta edição e em todas as demais do mês de outubro, oferecido, sobretudo, às mulheres, para que busquem o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. Como a grande maioria dos cânceres, aqueles que são detectados no início têm grande probabilidade de serem tratados e curados. E esse câncer é o segundo maior fator de vitimização das mulheres
em nosso país. Vale buscar atendimento na rede pública ou mesmo você, minha caríssima telespectadora, se autoexaminar. Se ame, se cuide e se toque. Como também neste mês de outubro, conforme disse no meu editorial informal, estamos prestando uma homenagem simbólica a todos os professores e professoras que celebram o seu dia em 15 de outubro, como forma de reconhecimento e de gratidão por tê-los em nossas vidas, na nossa formação acadêmica e, sobretudo, dos valores éticos e morais. A gratidão, que é o mais nobre dos sentimentos, deve ser eterna aos nossos professores e mestres. E, na sequência, estaremos entrevistando na próxima segunda-feira, conhecida como 11 de outubro, a professora Caroline Klein, secretária municipal de Educação. Na sequência, no dia 18 de outubro, professor, mestre, doutor Hamilton Werneck. E, por derradeiro, mas não menos oportuno, professor e escritor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, carinhosamente conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Vale acompanhar atentamente, como também o quadro Opinião, que vem se destacando a cada edição. Doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, traz a nossa opinião, a nossa linha editorial acerca dos assuntos que mais nos chamam a atenção, lhe oferecendo o contraditório que incomoda, mas é saudável e democrático. Vamos juntos acompanhar. Amar não é suportar tudo. Amar é andar de mãos dadas, é andar ao lado, é estar apoiando, é estar cuidando, é estar contribuindo sempre para o bem-estar e o crescimento como casal, como família, como instituição. Você já ouviu alguém falando para uma mulher que reclamava de maus tratos, aquelas indagações: ah, ele te trai? Ele te bate? Ele é bandido? Ele deixa te faltar alguma comida? Ele maltrata seus filhos? Essas indagações são indagações carregadas de julgamento, e nessas próprias indagações já existe ali a degradação e a falta de respeito com você. Eu admiro muito aqueles pastores, aqueles religiosos, aqueles psicólogos que apoiam a mulher, explicando para ela o que, repito, amar é andar ao lado, de mãos dadas. Amar não significa se submeter a maus tratos, a humilhações diárias, a grosserias. Amar não significa submissão ao outro, significa andar ao lado. E toda mulher que é vítima de maus tratos já ouviu do seu parceiro: ah, você reclama demais, você é louca, você tá de TPM. E essas frases, elas carregam em si todo aquele sofrimento que só contribui para a degradação e para a depressão. Não raras vezes a mulher desenvolve um câncer de mama, um câncer de útero, um câncer de intestino, e nós estamos aqui hoje inaugurando a semana de outubro, nessa primeira segunda-feira, na luta e no combate ao câncer de mama. Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama, o mês de autocuidado, de exame precoce, de diagnóstico precoce. E falando no autocuidado, e falando na prevenção e no combate ao câncer, a gente fala aqui no autocuidado de você, mulher, com você. Quando foi a última vez que você dedicou 2 minutos do seu dia a você mesmo? Quando foi a última vez que você dedicou um tempinho a se carinhar, a se reunir com uma amiga, a se permitir fazer algo para o seu bem-estar? Não para os seus filhos, não para o seu marido, não para a sua casa. Eu não digo faxinar a casa, eu não digo cuidar do filho nem do marido. Eu digo para você, 1 minutinho ou 2 de cuidado com você.
Aqui a gente fecha o nosso raciocínio. O nosso raciocínio é para você, mulher. Confie, acredite naquela centelha divina que existe dentro de você e que te mostra que se você não está feliz no seu casamento ou na sua relação, busque ajuda, denuncie, busque uma rota de fuga, como já foi dito aqui na semana passada, busque um grupo de apoio ou busque, então, discutir a relação com seriedade com seu marido para que você não seja maltratada e os anos da sua vida não sejam anos de tortura psicológica. Nem sempre o tapa é uma mão no seu rosto ou um beliscão. Nem sempre a violência é física. A violência psicológica, ela nos leva à morte, ela nos leva à depressão, ela nos leva ao suicídio. Então, fechamos aqui o raciocínio. Amar não é suportar tudo. O próprio verbo suportar já é um verbo carregado de violência e de degradação. Amar é respirar, é crescer, é andar ao lado. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Se cuide. Professora Aline de Freitas Spinelli, futura comadre. Uma vez que estarei batizando seu lindíssimo filhote, meu querido afilhado Ravi Keller, e dessa forma poderei ainda mais estreitar os nossos laços de relações pessoais, mas que também foi aluna do professor Ricardo Lengruber na Universidade Estácio de Sá, na cadeira de Filosofia do Direito. Este apresentador, embora por vezes não pareça, ele se prepara para as entrevistas e normalmente nós buscamos a ficha corrida do entrevistado, conhecida no meio policial como capivara. Desculpe essas frouxas gargalhadas, mas eu não consegui me conter. Encerrando novamente, enaltecendo a seriedade, a competência, a sabedoria e a responsabilidade de doutora Aline, professor Ricardo, que certamente foi uma excelente aluna. Uma excelente aluna. A Aline é uma grande amiga, uma grande profissional, uma pessoa muito comprometida com o direito, com a justiça, enfim. É muito bom ouvi-la aqui no seu programa. Certamente, agrega valor e conteúdo. E aí, amigo, já começando a caminhar para a reta final da sua aula, daqui a pouco toca o sinal. Tem isso ainda nas escolas? Tem, toca o sinal do recreio, toca o sinal da saída. Muito bem. Somos movidos a sinais. Exatamente. O apito do trem, o apito da fábrica. Boa recordação. Nessa linha que você muito bem contextualizou da educação básica e do ensino superior, no seu entendimento, qual é a alternativa? Qual é a sua perspectiva, que não pode ser ingênua, ou expectativa também, por igual valor, da solução para esta situação? Uma vez que este vírus ele é anônimo e traiçoeiro, já está se apresentando de outras formas. E dessa forma também me parece que as campanhas de vacinação serão permanentes, como a gripe, contra a gripe. Qual é a solução, entre tantas, a ser adotada? Bom, Zuri, longe de mim ter uma receita, né? E colocar como algo taxativo, determinativo, porque é uma situação de muitas incertezas, então, obviamente, que a gente precisa de muita criatividade, muita leitura da realidade. Cada lugar é de uma maneira, às vezes uma comunidade menor ela tem muito mais facilidade de chegar até os estudantes
do que os grandes centros, cidades, como Friburgo, inclusive, em alguns pontos que já há um certo anonimato, digamos assim, das pessoas. Então, cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa, cada unidade escolar é uma unidade escolar. Mas eu, particularmente, penso que, primeiro, tomara que o vírus arrefeça, que a pandemia chegue a níveis, digamos assim, nós saiamos da pandemia. A verdade é essa, que nós saiamos da pandemia, né? Eu não vejo a hora de a Organização Mundial da Saúde anunciar: estamos saindo da pandemia. Eu acho que esse é um momento que será histórico, né? Eu acho que a gente precisa disso e por isso é tão importante. Você falou da questão da prevenção do câncer de mama, a questão da vacina. Nós temos que nos vacinar para a Covid. Quem não se vacinou precisa se vacinar, porque não é uma preocupação consigo apenas, é uma preocupação com a coletividade. E somente a vacina nos dá essa segurança. Eu acho que é inevitável que a gente fale. Eu fico, às vezes, incomodado, porque é que a gente nunca se perguntou sobre a vacina da catapora, da cachumba, da rubéola e todas as outras que a gente toma, que são dezenas, talvez, delas. Eu nunca me imaginei qual é o laboratório de uma, da outra. Nunca. Né? E o Brasil, repito o que eu disse há pouco, tem tradição de vacina e a gente está perdendo um pouco de tempo. A gente tem que sair disso. Agora, no quesito escola, eu acho que no ensino superior ficarão alguns legados importantes. Se não houver mais a possibilidade, pelo menos num futuro próximo, de reunir 50 alunos, 60 alunos numa sala, que é muito ruim já por si só, eu acho que essas ferramentas vão ajudar. Mas na educação básica eu me preocupo muito, porque nós precisamos chegar até esses estudantes e esses estudantes precisam frequentar a escola. Então, se porventura, longe de mim querer que isso aconteça, ninguém quer isso, nós tivermos um recrudescimento, uma piora na pandemia, aí nós vamos precisar fazer uma escolha. Ou seja, talvez agora a gente precise colocar as escolas como prioridade, né? As unidades escolares como prioridade, em detrimento de outras que em outros momentos tiveram as suas prioridades. Eu acho que isso é uma escolha, é um pacto que a sociedade faz. Né? Nós tivemos países no mundo que tiveram um enfrentamento à pandemia com muita responsabilidade, com planejamento, com muita gente inteligente pensando a respeito daquilo e um governo com boa vontade para fazer essa roda girar. E as escolas sempre ali, sempre no horizonte, na perspectiva dessas sociedades. Vamos voltar, né? Houve casos, a Inglaterra, por exemplo, abriu a escola num dia e fechou no dia seguinte, mas ela fez esse movimento, né? Ela está preocupada com aquilo, não foi simplesmente fecha, joga a chave fora e sabe-se Deus quando a gente vai voltar a olhar para essa situação. Então, nem 8, nem 80. Acho que é inteligência, a gente precisa de muita coragem, muita criatividade. Equilíbrio, me parece ser palavra-chave. E muito desprendimento também, no sentido de que, às vezes, a gente tem determinadas ideias e aquilo fecha a nossa cabeça de tal forma, porque a gente não consegue perceber no argumento do outro que ele pode ter algum tipo de razão. Professor, já na reta final do programa, você continua ocupando a presidência do Conselho Municipal de Educação com muita dedicação, muito empenho, com muita responsabilidade e muita atenção ao cenário. E também dentro do Conselho existe a discussão de possíveis alternativas para esse cenário ou isso fica delegado à administração pública? Não, pelo contrário. O Conselho ele é o órgão deliberativo do sistema educacional. Então, tudo que tem a ver com a rede pública municipal e com a educação infantil também das escolas privadas, o Conselho compete ao Conselho Municipal de Educação as deliberações sobre como funcionará esse sistema. É claro que quem executa é a Secretaria Municipal de Educação, no caso da rede pública. É ela que faz a contratação dos professores, ela que gere, administra as escolas. Mas a concepção, ela parte do Conselho, que tem a presença da Secretaria. Né? Dos 15 assentos que há no Conselho, 4 são reservados ao Poder Executivo.
Um ao Poder Legislativo, as instituições de ensino superior, sindicato dos professores, sindicato das escolas, enfim, representantes da sociedade civil, Conselho da Criança e do Adolescente. Então, há muitos entes ali representativos que fazem isso. Essas preocupações todas que eu apresentei aqui ao longo do nosso bate-papo, Zuri, elas são, em certo sentido, preocupações do próprio Conselho. Especialmente essa nesse momento que nós estamos vivendo. Como é que será o ano de 2022? Né? Como que nós vamos alcançar esse estudante para ele voltar para a escola? Ponto número 1. Ponto número 2. Aqueles que porventura não puderem voltar por alguma razão, como é que esse estudante será atendido educacionalmente falando? Ponto número 3. Esse estudante avançará, não avançará? Haverá trabalhos paralelos, digamos assim, de recuperação da aprendizagem? Enfim, quais serão as estratégias utilizadas? E aí nós temos que pensar conjuntamente sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, a queda de braço é a pior alternativa. Perfeito. Porque alguém vai vencer e o outro vai ser vencido. Né? O importante é o diálogo nesse momento. Porque, em que pese haver no Conselho opiniões diferentes sobre questões de natureza política, ideológica, governamental, educacional, pedagógica, em que pese haver essa pluralidade, e é importante que haja, porque, afinal de contas, nós estamos falando do saber, nós não estamos falando de um pedaço de pedra. Então, em que pese haver a pluralidade, é muito importante o diálogo para a gente construir as alternativas, as saídas para essa situação. A gente entrou numa situação que a gente não queria entrar. Certamente. Ninguém foi culpado, mas esse túnel, digamos, ele está sendo muito longo e lá no final dele a gente espera encontrar uma luz, mas ainda está distante. Professor, ainda aqui nesse minuto derradeiro, queremos ouvi-lo muito rapidamente acerca do comportamento dos professores e servidores das unidades. Falamos quase que permanentemente dos alunos, daqueles que evidentemente precisam e devem ser atendidos. Mas e os professores e servidores, como estão se comportando nesse momento? Já entenderam a gravidade do cenário? Já se adaptaram? Isto posto, queremos ouvir. De novo, a exemplo dos estudantes, também entre os profissionais de educação, todos com muita dedicação, todo mundo, na sua amplíssima maioria, muito dedicados e preocupados com a gravidade do sistema. Mas também há pessoas que se adaptaram muito mais facilmente, há pessoas que tiveram muito mais dificuldade. Agora, o que a gente não pode perder de perspectiva, Zuri, é o fato de que, de novo, a exemplo de famílias completamente sem nenhuma condição interna para oferecer um ensino remoto para o seu filho, também entre professores existe isso. Também. Também, porque a prefeitura tem um salário base dos professores, infelizmente, incompatível, completamente aquém das necessidades, da função, da dignidade daquele profissional. Então, muitas vezes, o profissional não tem um computador, não tem um acesso à internet, né? Ele mora numa localidade em que... Enfim, então há mil questões aí. Mas, de regra, o que a gente viu foi muita dedicação. Vi isso no ano passado, estou vendo isso nesse ano, da parte dos profissionais de educação. Mas uma coisa não anda sozinha, ou seja, a gente precisa de liderança de um lado e daqueles que se engajam nesse trabalho, como é histórico. Os professores, via de regra, se engajam nas questões. São muitos os exemplos dos professores que fazem muito mais, professores e professoras, na sua maioria professoras na escola básica, né? Professoras que fazem muito mais do que simplesmente aquilo que está no contrato. Certamente. Né? Sabemos elas vão além. E precisam ser reconhecidas. Claro, é uma categoria... E o reconhecimento, Zuri, agora a gente vai entrar, me perdoe, a gente vai entrar no dia 15 de outubro, um monte de mensagens sobre o dia do professor, ninguém pode esquecer o professor, que o professor ensinou para todo mundo, aquela conversa, e para por aí, ou seja, eu não quero usar essa palavra, mas quase que uma hipocrisia, ou seja, a gente tem uma valorização... Concordo plenamente. ...de um momento... Mas isso não se traduz num programa de governo, isso não se traduz em investimento de orçamento, isso não se traduz no respeito, inclusive, das pessoas. Zuri, quantos pais desejam que seus filhos se tornem professores?
minoria Pois é. desprezível. Pois é. Então, porque os professores são Lamentavelmente, importantes, isso. Então, por quê? Porque há uma desvalorização, e eu não estou falando apenas do salário, que é um item entre os mais importantes, sim. Afinal de Certamente. contas, é a valorização do trabalho daquele trabalhador. Mas é uma desvalorização sistêmica. Parabéns pela sua coragem. Você é Muito obrigado. bom. E você que sempre está aqui conosco, também já sabe que quando o apresentador coloca o chapéu exatamente. tempo esgotado. O A entrevistado tem que parar de falar. Amigo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Zuri. Volte Obrigado a sempre. todos. Você é um cara que conhece como poucos o cenário e consegue, com muita didática, propor a reflexão. Do outro lado da tela tem Vida Inteligente, mas eu tenho certeza que a sua abordagem é extremamente didática, corajosa e responsável. Você é um cara do bem, gosto muito de você. Obrigado, Zuri. Estou à sua disposição sempre. Certamente. Precisamos encerrar definitivamente com esse take especial de Pablo Machado, o estagiário, mais uma vez rogando a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita que continue protegendo, abençoando, iluminando, recompensando, sobretudo, os professores e professoras e servidores do sistema educacional, quer seja público ou privado, que, sobretudo, tem por missão valorizar ainda mais aqueles que têm o privilégio de frequentar os seus bancos escolares aqui em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.